Bom, finalmente fez-se a justiça que todos esperavam. Ou seja, o INCRA não recebe mais nenhum representante do MST para ter qualquer tipo de conversa ou troca de ideias, porque simplesmente o MST não existe. O pessoal do PT, da CUT, quem criaram o MST, nunca quiseram registrar, criar um CNPJ, porque aí nas invasões, na roubalheira, nas atrocidades praticadas por eles, queimar máquina, matar gado e tal, eles seriam responsabilizados e presos. Como eles não queriam que isso acontecesse, o MST na realidade não existia. E aí ficava realmente bastante difícil de provar a autoria individual de cada bandido que pertencia a essa organização, que ele havia praticado tais e quais crimes. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que a safadeza não ocorria só na área do MST. Eu posso falar de cátedra, eu dei assistência para projetos de MST aqui próximos de Uberaba e também do Banco da Terra, que eram 2 projetos para incentivar o pequeno produtor. E era pura safadeza. Eu cheguei a fazer a brincadeira de levar uma enxada e o cabo lá, de todos que estavam lá, nenhum soube encabar a enxada. Porra, como é que um cara desse vai querer mexer com terra? Grande parte deles era foragido da justiça, que estava lá para se esconder. Mas eu quero deixar bem claro também que o INCRA fez parte desse grande esquema de corrupção. Ah, Sérgio, mas como você pode falar isso? Eu posso falar. Primeiro, na época que eu estava lá em Brasília, que eu era chefe de gabinete de um deputado federal, no corredor onde eu estava instalado, tal, o PT ficava quase todo lá. E eles sabiam que eu era engenheiro agrônomo, modéstia à parte, bastante capacitado, e até pediram minha ajuda. O Luiz Mainardi mesmo, eu fiz projetos para ele apresentar lá no Congresso. Adão Preto me procurou várias vezes, e o Nilmário Miranda, que não era nem do ramo. E aí o Nilmário Miranda um dia me chamou. Falou: Sérgio, eu recebi uma documentação aqui do INCRA, eu fiz esse pedido já tem 3 anos. E se vocês não sabem, quando você faz um pedido a qualquer ministério ou qualquer órgão pertencente a este ou aquele ministério, através da mesa da Câmara, o prazo é 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Em 60 dias eles têm que te fornecer os dados que você mandou pedir. Demorou 2 anos para entregar isso daí, porque eles sabiam que ia dar o que deu. E aí me chamou o Nilmar e falou: Sérgio, me explica isso aqui. Então, para você ter ideia, eu, como engenheiro agrônomo, eu tinha inclusive equipe de topografia, os famosos mata-cobra, que até hoje todo mundo brinca. Aí quando eu vi o preço da locação de cerca, o quilômetro de cerca marcado, não era a construção da cerca, não, só para localizar a cerca e marcar, eu falei: nossa senhora, isso é bom demais. Era 10 vezes mais do que o preço que eu cobrava, um trabalho até bem remunerado. Aí tinha lá, falava assim, só um poço. Quer dizer, podia ser uma cisterna ou um poço artesiano. Só falava isso, um poço. Mas claro, tudo combinado. Eu fui ver o preço. Naquela época, 500 mil reais. Eu falei: nossa senhora. Nem se fosse poço artesiano, em vez de metal, com ouro e tal, não ficaria esse preço. Então a roubalheira era enorme, mas grande. E aí eu falei: pô, vou tentar, né? Fui lá no INCRA, fui bem recebido e tal. Até já logo fizeram amizade comigo: você é chefe de gabinete do deputado? Não, que beleza, tal.
E aí eu perguntei, escuta, como é que eu faço para escrever a minha firma aqui no INCRA para poder realizar esses serviços que estão aqui previstos aqui nesse projeto? Que já tinham sido, esses já tinham sido realizados, mas de novo. Aí o cara me falou, Sérgio, como é que é seu sobrenome? Eu falei, ué, Niemeyer Ruas. Você conhece algum diretor aqui com esse sobrenome? Eu falei, não. Então, Sérgio, você está sonhando, meu filho, acorda. Isso aí é dos parentes, filho, família, tal, de diretor, talvez até meu tenha algum aí e tal, eu não vou te falar. Você não tem a mínima chance. Sérgio, acorda, você está no Brasil, você está achando que o roubo é só de um lado? O roubo é de todo lado. Isso é um diretor, eu tenho o nome dele aqui na minha agenda. Acho eu que já deve ter morrido, porque eu já estava um pouco idoso na época, eu hoje já estou para lá de passado, imagina ele. Eu tenho o nome aqui se alguém quiser. E aí ele falou, não, Sérgio, você larga de mão disso, não mexe não, que isso tudo aqui já está definido e tal. Aí um dia, passado uma semana, duas, ele me ligou, falou, ô Sérgio, aquele dia você falou, vou te dar uma chance e tal. Arruma para nós uma área lá no Urucuí, você é lá de Minas e tal, você vai lá no Urucuí e arruma uma área. Falei, que tamanho? Falei, grande, uns 5.000 hectares, daí para fora. Eu falei, como é que é assim a qualidade do solo, água? Não, sério, só tem um negócio para nós, tem que ser barato. Se não tiver água, mais barato ainda. Falei, ué, vou olhar. Mas aquilo, eu falei, puta, isso é... Falei, mas liguei pro cara, falei, não achei e tal. Mas por que só no Urucuí e tal? Eu falei, não, porque no resto do Brasil nós temos área já comprada para fazer reforma agrária pelos próximos 5.000 anos. Mas tudo aquelas porcaria, área de areia, área que não tinha nem acesso, não tinha água, não tinha nada, não tinha bosta nenhuma. Mas tudo no chucho. Aqui na minha cidade de Uberaba, tinha um advogado, não sei, acho que ele é vivo até hoje, ficou podre de rico. Ele tinha na época, depois é que mudou, mas na época invadia a área, na semana seguinte saía desapropriação. Depois mudou, aí proibiu, a área invadida não podia desapropriar. Porque a rolaiada foi tão grande, esse advogado ficou rico, riquíssimo. Eu sei inclusive quem eram os contatos dele, até uma mulher que saiu daqui do Uberaba, tem o nome também. Agora está tudo crime prescrito, não adianta mais ficar jogando lenha numa fogueira que já apagou. Aí ele contratava, ele tinha 2 caminhões cheios de peão com lona, tal. Ele contratava, chegava numa área onde o caboclo falava assim, essa área aqui não vale nada, é ruim, é herança que eu ganhei, eu não tenho como mexer com ela, tal, quero vender. Quanto você quer? Eu quero 100 mil. Não, no máximo eu te dou 20. À vista? O cara falou, não, à vista, tal. Resultado, o cara falou, então tá bom. O advogado pegava uma procuração do cara e falava, dá a procuração para mim que depois, daqui a um mês no máximo, eu te dou o seu dinheiro. Aí o advogado mandava os caminhão com aquele monte de gente, construía as barracas, entrava aquele povão tudo, fotografava, ia lá em Brasília e falava, essa área aqui está assim, assim, assim. Não, então nós vamos desapropriar. Mandava um técnico lá, desapropriava ela por... o cara tinha pedido 20 mil, vendido por 20 mil, desapropriava por 500 mil. Claro que a turma do INCRA levava a parte deles. Esse advogado ficou podre de rico, até o dia em que a coisa ficou tão escandalosa que alguém, que eu não lembro quem nem em qual governo, falou, não, de hoje em diante, a área invadida não é mais desapropriada. Mas, a essas alturas, o advogado estava podre de rico, não sabia nem o que fazer do dinheiro. E nunca houve nenhum tipo de punição. Nada. Inclusive, isso aí chegou a ser matéria em revista nacional de grande tiragem e tal, mas estava tudo envolvido. Para prender não tinha que prender só ele, tinha que prender metade da negada do INCRA. Então, infelizmente, tem muita coisa para mudar, para arrumar. Gente, eu tenho dó, tem hora, do trabalho que espera pelo Bolsonaro.
Nossa Senhora, o que ele vai ter que mexer em vespeiro? E, para quem não sabe, se você mexer em vespeiro, você sai todo picado. Mas eu espero que ele não deixe de fazer o que ele prometeu durante a campanha e que vem fazendo até agora. Um erro ou outro, isso aí é normal, é passível de desculpa. Eu, pelo menos, não me preocupo tanto com isso. É claro, só não gosto é que me engane. Eu preferiria, ou sou chato, que na hora daquele episódio com o Sérgio Moro, o Bolsonaro tivesse dito, aquele monte de vagabundo secretário de segurança estadual, não. Mas ele simplesmente falou, vou estudar. E aí depois veio com aquela conversaiada toda, né? Chance zero, não sei o quê, mas política é muito dinâmica, tá, porra. Infelizmente, errou. Mas eu desculpo. Desde que ele não consiga repetir mais essas besteiras que fez. Eu não posso admitir que continue errando. Mas a desculpa está feita e vamos tocar o barco. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.